Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, também a sua família, de uma maneira toda especial e poderosa. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Bem-vindo à nossa programação de hoje, você que nos acompanha tanto pela TV quanto pela internet. Receba aí a gratidão do nosso coração por você sempre estar prestigiando o programa Novo Alvorecer. Conteúdo especial da lição de escola dominical é o que nós estaremos apresentando no programa de hoje, e nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já para nós iniciarmos aqui o nosso comentário. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, para o comentário da lição de escola bíblica dominical. Comigo aqui no estúdio o pastor Adriano Valadares e também Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores, Deus abençoe vocês. Bem. Lição de número 5 que estaremos ministrando nesse próximo dia 4 de fevereiro de 2018. Cristo é superior a Arão e a ordem levítica, é o tema da lição de hoje. O texto áureo está em Hebreus capítulo de número 4 e o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A verdade prática, como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. O texto que nós estaremos trabalhando na lição de hoje, você pode conferir a leitura aí na sua Bíblia, né? Seja aí no papel ou no smartphone ou mesmo online, no seu navegador aí na internet. Hebreus capítulo 4 e do... Eu vou recomendar o seguinte para você, né? Que nós temos aqui versículos separados. Você leia o capítulo 4 e o capítulo 5 de Hebreus. Vai ficar facinho, tá certo, senhores? É isso aí. Não é verdade? Aí nós estaremos trabalhando alguma coisa dentro, então, dessa sessão, né? Parte aí do capítulo de número 4 e parte aí do capítulo de número 5. Para iniciarmos aqui, a sessão do capítulo 4, que é entre os versículos 14 e 16, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. Aí nós vamos mais adiante, que é a sessão do capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. O comentarista da lição coloca mais no finalzinho da introdução que os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos e por isso pouco podiam fazer pelos homens. Todavia, Jesus, o sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem. Quem começa? Essa sessão que nós vamos estudar, né, hoje, capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos vendo que desde o início que nós estamos estudando o trimestre, o autor, né, até o comentarista, ele se refere ao autor da carta aos Hebreus como autor sacro. Uhum. Então ele começa mostrando a superioridade de Cristo com relação aos anjos, e a gente vem... superior a Moisés, né? a Josué, e agora a Arão. Agora nós vamos ver a linhagem sacerdotal, né? Uhum. E eu achei bem interessante o que ele colocou aqui, que essa questão de sacerdote, sumo sacerdote na antiga aliança era algo comum para os hebreus, uhum, né? Para o povo a quem ele estava escrevendo. Era algo corriqueiro, normal. Eles entendiam muito bem a respeito disso. uhum. E ele deixa aqui bem claro que Jesus, ele veio de uma linhagem superior. Superior ao sacerdote e ao sumo. Ao sumo sacerdote. Né? Ao sumo sacerdote e o sacerdote, porque todos eles eram da linhagem sacerdotal, né? levítica, levítica, né?
Então, ele deixa aqui, ó, todavia Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso, ele era capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem, ou socorrer a quem a ele recorre. Então, ou seja, a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento era também essa. Ele tinha que ter essa sensibilidade para atender a necessidade da pessoa que o procurasse. Mas eles falharam, né? Porque eram homens. Certo. Agora, que ao mesmo tempo que faz... até ele coloca mais à frente aqui no comentário da lição que ao mesmo tempo que ele ofertava um sacrifício para alguém, ele ofertava para si também. Primeiro ele tinha que ofertar para ele, né? Justamente por causa ele deveria estar puro, né? Isso aí, porque era pessoa, era homem, era falho, então ele tinha que sacrificar a seu favor e assim depois. Mas quando o autor ele vai apresentando, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando Cristo como alguém que era superior a isso, alguém que realmente não falharia, alguém que realmente não falhou, melhor dizendo, né? Olha, se alguém lá do Antigo Testamento falhou, agora esse aqui não falhou. Ele é perfeito. Certo. O escritor aos Hebreus ele dá um destaque à humanidade de Cristo, né? Eu acho que convém a gente destacar aqui também. Quando ele vai falar do sacerdócio em si, ele fala que todo sacerdote é tomado dentre os homens. É isso aí. Então, ser homem, ser humano, é essencial para o sacerdócio, né? E ele vem desde o capítulo 1 mostrando esse mistério, que é um grande mistério, a encarnação de Cristo, né? Ele vem demonstrando isso desde o primeiro capítulo. A humanidade de Jesus, né? Ele é superior a todos os outros, mas ele continua sendo humano. Né? É o homem perfeito. Né? Embora os sacerdotes, na sua humanidade, eram falhos, esse sumo sacerdote agora, maior do que Arão, maior do que o sacerdócio levítico, né? Um sacerdócio superior, ele é humano, mas perfeito. Então, por isso a superioridade. Certo. Top. Para a gente continuar entendendo aí, o sacerdócio superior quanto à qualificação é o tema do primeiro tópico aqui da lição, e respectivamente aí dividido em subtópicos para a gente entender. O escritor aos Hebreus mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre os seus pares. Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com o homem. Aí no finalzinho desse subtópico ele coloca que ao contrário do sacerdote, ou do sacerdócio, melhor dizendo, araônico, que oferecia ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Foi o que o Joás falou há pouquinho aqui, né? Uma das necessidades para o exercício, né, dessa função é que tinha que ser homem. Então o autor, nesses 2 capítulos, ele vai justamente mostrar esse mistério da encarnação do próprio Deus. Dada a necessidade dessa encarnação, porque tinha que ser homem. Não poderia ser um anjo, não poderia ser nada disso. Né? No meio da humanidade em si, não havia ninguém que justo, poderia, né, resolver o problema. Porque, né, tinha que ser alguém justo. Isso aí. Né? Então, ou seja, o próprio Deus se fez carne, se humanizou para resolver um problema, né, e uma necessidade que o pecado havia trazido para o homem. Certo. Joás. E essa necessidade seria a necessidade de mediação, não é isso, pastor? Isso mesmo. E ele é o sacerdócio perfeito porque ele que desceu do céu e se tornou um de nós, ele é o único capaz de fazer a ponte entre o céu e nós. Certo, aí você falou um negócio interessante, né? Que essa é a função do sacerdote, né? Nós já falamos aqui que o sacerdote ele oferecia o sacrifício tanto para si quanto para o povo, né? Para uma terceira pessoa. Então, ou seja, ele estava ali fazendo exatamente essa mediação temporária, né? Porque de tempo em tempo a pessoa tinha que reapresentar um novo sacrifício. Inclusive ele mesmo. Exatamente. Né? Ele tinha que repetir essa... Né? Sempre repetir exatamente, esse sacrifício. Não é? Então, essa questão da mediação que o Joás falou é muito interessante, é bom frisar isso aí,
porque além da mediação ter sido perfeita, não necessária outro sacrifício para completar o que já foi feito. Complementar. Isso, ou mesmo que aquele sacrifício de Jesus teria uma data de vencimento e seria feito outro para acrescentar. E é o único também, né, Joás? Porque aí nós temos aí, por exemplo, nós precisamos entender isso bem, porque, por exemplo, a nossa classe pastoral é conhecida como uma classe sacerdotal, vamos, né, colocar essa termologia aí, porque realmente é assim, mas não nesse sentido aí do sacrifício de Jesus, no sentido de fazer intermediação entre Deus e o homem. Esta é a questão da superioridade de Cristo, né? Os outros, eles precisavam de tempo em tempo refazer o sacrifício, além do povo, para si mesmo. E Cristo não. Cristo, ele ofereceu, como o autor colocou aqui, ao contrário do sacerdócio araônico, que oferecia ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus, a nosso favor, em nosso favor, e definitivamente o sacrifício foi perfeito, né? Esse escritor aos Hebreus, ele até usa muito essa expressão, né, na carta, que tudo aquilo era apenas sombra. Não era perfeito. Tá. Apontava para exatamente isso aqui. Uhum. Aí eu quero perguntar para você o seguinte, antes da gente passar isso aqui, para vocês o seguinte, como que fica então a questão pastoral? Um diálogo que nós temos às vezes com um membro, nesse sentido aí, o membro pecou e vem até o senhor pastor para tratar da questão do pecado dele. O senhor faria uma mediação? Como que funciona isso? Porque é comum a gente ouvir isso de um ponto de vista religioso aí, porque a pessoa vai até um sacerdote para fazer essa mediação. Como que funciona? Olha, na verdade, a função do pastor como um sacerdote, biblicamente falando, é apenas de orientação. Diferente de alguma linha teológica que eles acham que o sacerdote tem poder para perdoar. Quem perdoa é Jesus. Então, na verdade, essa conversa entre membro e pastor, né, seria... Fica no campo da orientação. Da orientação, porque, na verdade, a pessoa tem que pedir perdão, né, a Deus, e exatamente Jesus é quem perdoa o pecado do homem. Então, eu não tenho poder para perdoar o pecado, diferente de Jesus. Ele mesmo falou que tinha, né? Os fariseus, quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, quiseram subir na tamanca. Mas aí, o que acontece? Ele cura e fala, para você saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, aí eu vou te dizer, você levanta e anda. Então Jesus tem poder. Então essa questão aí de alguém procurar um sacerdote seria, de repente, para receber uma orientação da parte dele, como um representante eclesiástico, ele tem como orientar essa pessoa, mas não no sentido de perdão. Tá, para nós finalizarmos aqui, o segundo subtópico aí vai tratar exatamente dessa questão que nós falamos, que o sacerdote ele é tirado dentre o povo, que ele tinha que apresentar o sacrifício tanto para si quanto para o próximo. Então nós vamos pular aí para o terceiro subtópico para a gente finalizar aqui. Não era um sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Aí mais à frente o autor coloca que Jesus, o nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. 30 segundos para o senhor. Ele não era da tribo de Levi, né? Era de Judá, né? Então ele não era da classe sacerdotal, né? No entanto, o próprio pai falou, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. O próprio pai chamou do mesmo jeito que chamou os levitas, né? E comissionou do mesmo jeito. Ele é um sacerdote maior do que eles ainda, porque ele é filho, né? Ele é filho do próprio Senhor, do próprio Deus Pai. Criador. Certo, tá certo. Então, você de casa, aguarda aí só um minutinho, nós vamos ao intervalo e voltamos já já.
Voltamos com o programa novo, o Alvorecer, o segundo bloco do nosso programa. E nós vamos então tratar aqui de um sacerdócio superior quanto ao serviço. É o assunto que nós estamos falando do sacerdócio superior de Jesus em relação à classe levítica. O autor coloca aqui nesse primeiro subtópico que o tipo de Messias que os judeus da época de Jesus esperavam era de natureza político-religiosa. Entretanto, os textos dos Salmos mostram que Jesus não era um Messias político e nem meramente religioso, mas é o Messias conforme aclamado aí no Salmo 2 e 7, Salmo 100, versículo 4, que é o Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, como Rei, sumo sacerdote e sumo sacerdote do novo pacto. O primeiro tópico da lição falou sobre a qualificação desse sumo sacerdote. Ele era qualificado para poder exercer a sua função. Certo. E nós entendemos que, desde o Antigo Pacto, também os sumos sacerdotes precisavam de qualificação. Tinha uma linhagem da qual eles faziam parte. Tinha a linhagem e os requisitos necessários. Né? Não era só ser da classe, então, não era só da tribo de Levi. Então, o autor ele mostra aqui, que Jesus era qualificado para isso. Agora nós vamos ver que o serviço que ele exerceu também era qualificado. Certo. Era superior. Se ele tinha uma qualificação aqui superior à do Antigo Testamento, agora o serviço dele também era superior. Porque o serviço que eles exerciam lá no passado era um serviço falho. Tanto é que havia necessidade de repetir. E aí o autor coloca essa questão aí, que Israel esperava, esse Messias, ou espera até hoje, porque eles ainda estão no aguardo, com que ele viesse para poder solucionar problemas de ordem política e religiosa. E nós vamos ver que Jesus ele veio totalmente diferente disso que eles esperavam. Um dos fatores que... E para cada coisa no seu tempo, né, pastor? Se ele vai resolver o problema político de Israel, sim, mas no seu tempo. Exatamente. Pelo menos é isso que nós cremos, a linha teológica que nós cremos que ele vai fazer isso no seu tempo devido. Inclusive, a profecia lá no Antigo Testamento que ele vai restaurar, Deus vai restaurar o trono de Davi. Ou seja, Davi, ele recebeu uma promessa de Deus, Joás, que um sucessor nunca faltaria, assentaria no seu trono. Perpetuaria a sua linhagem no trono. Então, é igual você falou, no tempo certo isso vai acontecer, mas na primeira vinda dele, ele veio como servo. Ele veio dessa maneira aqui, olha a última frase do tópico, diz assim, nosso Cristo, mesmo sendo filho de Deus, não glorificou a si mesmo, ou seja, Jesus não se engrandeceu pelo fato de ser filho. Não buscou honra própria. Não, ao contrário, ele falou para o discípulo, não, eu vim para servir, não vim para ser servido. E aí veio, lavou o pé dos discípulos, e uma vida simples. Então ele não buscou honra para si mesmo, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai, ou seja, era exatamente o que o Pai queria. Certo. E aí, Joás? Só ler um verso de Zacarias 6,13, vai dizer assim, o profeta diz que ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. E ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Zacarias está profetizando que o Messias ele não seria só rei, que o povo da época de que Jesus começou o ministério, o povo judeu esperava um rei. Aguardava um rei. Mas eles não deviam esperar um rei, eles deviam esperar esse sacerdote primeiro, Porque o salmista profetiza, Zacarias profetiza, que ele não seria só esse governante, ele acumularia as duas funções de rei e de sacerdote, além de profeta. Então, e teria harmonia entre o reino e o sacerdócio, coisa que era proibida até em Israel. Não se falava em acumular as duas funções. Um rei não podia ser sacerdote. Eram funções distintas. Um sacerdote não podia ser rei. Eram funções distintas, Tanto você vai ver lá em Levítico 14, Levítico 4, Levítico 8, Levítico 14, ao problema que trouxe para Saul. 16. Ao problema que isso trouxe para Saul. Saul achou que pelo fato dele ser ser o governante, ele podia tinha ser autoridade para qualquer não coisa. Não tinha.
Pela vida santa que possuía, a primeira parte do verso 7 do capítulo 5 de Hebreus é usada pelo autor da carta aos Hebreus para se referir à vida piedosa de Jesus. Intercessão, compaixão, oração e súplicas são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. Então, intercessão, compaixão, oração e súplica. Nós estamos falando agora da qualidade do serviço, né? E isso aqui era explícito na vida de Jesus, né? Intercessão, compaixão, oração, súplica, ou seja, são qualificações que um sacerdote deveria ter. Até a caminho da crucificação, né? A intercessão, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. Este era o sentimento. Por quê? É igual o Joás falou lá no início. Ele era o intermediário. Né? Ele ouvia o povo e apresentava a necessidade a Deus. Então, ou seja, ele tinha que ter esse sentimento, né? Esse sentimento de súplica, de intercessão pelo povo. Um sacerdote que não tinha esse sentimento, ele não servia para poder exercer. Porque era uma das principais qualidades que tinha que ter. Além de uma vida santa, uma vida honesta, ele tinha que ter esse sentimento de interceder, de compaixão. Ou seja, sentir a necessidade e apresentar a Deus. O terceiro aqui é subtópico. Pela submissão que demonstrou, então a qualidade do serviço aí ainda, ele demonstra submissão. Ele não só executa o serviço, mas faz o serviço submisso. O autor coloca aqui algumas palavras diferentes, algumas variações, né, de tradução. Eu não vou citar aqui, se os senhores quiserem citar, fiquem à vontade, mas ele encerra esse subtópico dizendo que o viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e dessa forma a completar a obra expiatória em favor de todos. Ou seja, é um Deus que se encarnou submisso, não é, à vontade do Pai, submisso aí a aspectos da humanidade para um serviço em favor de todos, ou seja, não era um serviço qualquer, uma obra sacrificial, né, expiatória. Deixa o Joás falar um pouquinho. Esses termos todos que o Adilson está falando aí... Ou que eu não falei, né? Que ele não quer falar os termos. A gente não fala grego, né? Mas é porque o comentarista está fazendo isso porque existe uma grande controvérsia, né? No entendimento desses versos 7 aí, né? Principalmente na palavrinha aí, quanto ao que temia. Foi ouvido quanto ao que temia. Mas essa controvérsia pode ser amenizada quando a gente entende isso aqui como temor. Temia no sentido de temor, não de medo, de piedade, de vida piedosa, de alguém que é temente a Deus, alguém que, né, tem esse respeito reverencial. Na verdade, o temor não é só um sentido de medo mesmo, né? Tem um sentido de respeito. Jesus não estava com medo da morte ou coisa do tipo, creio eu assim, né? Certo. Ok, aí, fechou? Na verdade, né, o subtópico aqui, para a gente fechar, o autor colocou, né, submissão que ele demonstrou. Apesar de ser o Filho de Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, participante da criação, João falou lá do 1 ao 3, né, do Evangelho, olha, tudo que foi feito por ele. Nada do que se fez poderia ser feito se deixou de ser feito sem a presença dele. Mas o que acontece? Ele submeteu e demonstrou exatamente, né, isso que nós falamos aqui, ó. Só lê o verso 8. Submissão ao serviço. É isso aí. Lê o verso 8. Ao 8 que diz aqui, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ok, beleza. Nós vamos ao último intervalo do programa Novo Alvorecer e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, para nós fecharmos o programa de hoje e falando aqui sobre um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Nós falamos do sacerdócio superior na sua qualidade, né?
na sua qualificação, né, que tinha qualificação para isso. Nós falamos também da superioridade do seu serviço. E agora a superioridade de importância teológica, né? Ou seja, aqui vai falar de entendimento, né? De conhecimento, né? O autor, por chamar a atenção da importância teológica que possuía essa doutrina, ou seja, do sacerdócio de Jesus, que é o que nós estamos falando aqui, ele quer mostrar com isso que a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra de Deus. Espera aí, o autor está falando isso aqui para os hebreus ou está falando para a igreja atual? Mas essa é a importância da palavra de Deus, né? Ela é atual. Billy Graham diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sem dúvida. Né? O autor, nós não devemos esquecer, a primeira lição que nós estudamos, que ele escreveu para um grupo de pessoas, essas pessoas estavam se apostatando da fé, voltando às práticas judaicas, certo, devido a algumas pressões, né, que ele até usou, porque a nova religião, né, que o cristianismo estava enfrentando naquela ocasião. Então muitas pessoas, devido a essa pressão, devido às dificuldades do evangelho na época, eles começaram a retroceder. E foi justamente o que o autor ele quis mostrar para eles. Olha, se vocês estão voltando para uma prática que vocês creem nela, vocês têm o privilégio de estar vivendo algo muito superior àquilo. Muito superior. Então, é aqui que ele fala. Mas como que eles poderiam entender a importância, né, do que eles estavam vivendo naquela época, do cristianismo, se não tivesse conhecimento? Era só amadurecer o conhecimento. Né? Nós estávamos conversando aqui, eu e Joás, e nós estávamos falando. Ele chegou a chamar a atenção. Olha, né, tanto é que esse texto está no finalzinho da leitura em classe aqui. Olha, vocês já eram para ser mestres. Já devia estar dando aula do que vocês estão vivendo aí. Mas, no entanto, nós estamos tendo que voltar com vocês nos rudimentos da palavra. Ou seja, ensinar o beabá para vocês. E na verdade vocês já deveriam estar ministrando. Aí ele usa até outra expressão que também é muito, muito parecida com a de Paulo, né, Joás? Já podiam estar comendo comida sólida e estão bebendo leitezinho ainda. Então é justamente isso que o autor apresenta aqui. Então a superioridade na questão teológica. E isso é importante para nós. Por falta de conhecimento também hoje, há pessoas que não entendem a profundidade do que Jesus fez por nós. E conhece muito pouco, né, na verdade, sobre Jesus. E como que nós vamos conhecer? É através da por sua intermédio palavra. da palavra. Joás, o próximo aí para nós fecharmos aqui, que além de ser uma doutrina transcendente, não é uma doutrina superior, uma doutrina importantíssima, ela é uma doutrina essencial, conhecer sobre o sacerdócio de Cristo. Se por um lado é uma doutrina que transcende, por outro, ela formava o âmago da fé cristã. Sua compreensão traz substância à nossa fé. E aí? Essencial é uma coisa que não pode faltar, né? Se é essencial, se você não tiver isso, você corre um risco, né? Você compromete a sua capacidade de julgamento, de valor, de colocar valor nas coisas, nas decisões que você faz. Então você acaba tomando decisões erradas. O essencial é aquilo que é indispensável, né? É indispensável. Se faltar esse conhecimento da palavra, que é para o que o escritor aos Hebreus está chamando a atenção, na aula passada nós vimos até o verso 13. Hoje começamos o verso 14. Né? Mas no verso 12 e 13 ele já falava da importância da palavra, né? Mais penetrante que espada de dois gumes, né? E tal. Ele dá essa ênfase ao poder da palavra, e agora ele faz isso de novo. Né? E hoje nós temos uma teologia que está indo beirando o raso, né? Que é uma teologia que não admite
que essa é a palavra de Deus, que ela só contém, né? É uma teologia fraca. Né? Muito ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Pastor Adilson, ele usa uma palavrinha que é o âmago, e se a gente for pesquisar aí a etimologia dessa palavra, está falando do cerne, do centro. O centro, né? É da coluna vertebral, é o que sustenta. Isso aí. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês poderosamente. A você de casa, nossa gratidão por nos acompanhar. Sempre fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.